Fala pessoal ligado no Fanalytics, e aí, beleza? Estamos aí de volta com o nosso terceiro vídeo para discutir a nossa terceira pauta. E o que vamos discutir? Seleção brasileira e Copa do Mundo. Mas antes disso, roda a vinheta. E voltamos para falar sobre seleção brasileira, mas antes vou apresentar aqui ao meu lado Henrique Heinz, está comigo mais uma vez. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Matheus? Sempre Tranquilo. ao seu lado. Fábio Reis, beleza? Quando não tem talvez. Tudo bem, Vada? Vamos lá se cumprimentar, por Claro, favor. estamos esperando sua deixa, Matheus. Bom, então o tema de hoje, como eu falei, é a seleção brasileira. E a gente pôde acompanhar nas últimas convocações do técnico Tite que ele vem mantendo praticamente os mesmos jogadores das últimas convocações. Quase 90% do elenco já está formado para a próxima Copa do Mundo que acontece no ano que vem. Mas para evidenciar um pouco mais essa questão, né, de fechar praticamente o elenco, o Henrique pode passar mais alguns dados para a gente aí. É isso aí, Matheus. Alguns dados com relação às convocações do Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Tite, que até aqui realizou 5 listas de convocações, foram 10 partidas nas eliminatórias que o Brasil atuou, com 9 vitórias e 1 empate. E o Brasil que tem algumas peculiaridades, né? Algumas peculiaridades quando a gente decide analisar a primeira convocação do Tite, no dia 22 de agosto de 2016, e a última convocação do Tite agora em setembro de 2017. A gente percebe que se passou praticamente um ano e o Tite tem mantido uma base de jogadores praticamente um ano, de 2016 para 2017, e a gente tende a acreditar que essa base também será mantida para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. E alguns dados que são interessantes. Na primeira convocação foram 23 jogadores convocados, e desses 23 jogadores, 19 têm sido convocados com certa regularidade pelo Tite, né? Uma hora sim, outra hora não. E outro dado, e esse talvez me chame ainda mais atenção, é o fato de que dos 23 jogadores que foram convocados pelo Tite no dia 22 de agosto de 2016, 13 foram convocados em todas as listas do Tite, ou seja, nas 5 listas que o Tite decidiu fazer até aqui. Então isso só comprova, Matheus, Fábio e o pessoal que está vendo a gente aí de casa, de que o Tite já tem, pelo menos na cabeça dele, tudo leva a crer, 13 nomes definidos para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Quer dizer, o Tite tem mantido uma base desde que ele assumiu a seleção. Entendi. Mas e para você, Fábio? Você acha que acaba mantendo esses jogadores, né, mais ou menos um antes de começar a Copa do Mundo? Você acha que isso pode ser um ponto positivo, né, porque acaba trazendo um entrosamento já? Ou se é um ponto negativo? Porque, por exemplo, se alguém estiver com uma regularidade melhor no ano que vem, estiver desempenhando um melhor papel nos seus clubes, eles podem acabar não sendo convocados porque o Tite já manteve essa base já há praticamente um ano antes da Copa. Eu acho que tem que se considerar os dois lados, né? Os dois pontos. O Henrique trouxe aí todos os dados com relação ao momento do Tite na seleção brasileira, né? Que é só um pouquinho mais de um ano. E já estamos há um pouco menos de um ano da Copa. Então, como eu tinha falado, há de se considerar os dois lados. Manter uma base já para a Copa do Mundo é muito bom. Já se vendo um bom resultado que o Brasil, o ótimo resultado que o Brasil vem tendo nesses jogos, né, com o Tite. E é bom também para a Copa porque você já tem aquela espinha dorsal, aquele time que você sabe que vai entrar em campo, qual que vai entrar em campo, né, como que vai jogar, e já tem uma credibilidade porque baseado já nesses ótimos resultados que o Brasil teve até agora, né. Mas também a gente tem que considerar o lado que o Badra já estava falando, que há de se analisar os jogadores que estiverem bem no momento mais próximo da Copa. O Tite também vem escalando uns jogadores bem questionáveis no momento. A gente tem alguns exemplos aí, né, como os exemplos mais claros, Rodrigo Caio até o Fagner. E então o Tite também tem que analisar jogadores que podem estar perto do momento da Copa para ver se não leva aqueles que talvez já até lá estejam mais embaixo do que hoje, ou tão embaixos hoje quanto no próximo momento ali perto da Copa. E também para o Brasil ter um banco muito bom, quase à altura do titular no momento da Copa, e melhor preparado dessa forma para a Copa do Mundo da Rússia. Né? Até o próprio mesmo, o Paulinho, né, quando ele foi convocado no começo, ele estava sendo questionado, mas agora a gente
não pode falar nada dele, né? Tanto é que agora também está no Barcelona, mas vem sendo um dos melhores jogadores do Brasil, né? E o Brasil, no caso, né, líder isolado da competição, das eliminatórias, né? Faltam mais 2 rodadas e ninguém consegue mais alcançar a seleção brasileira. Mas, Henrique, você acredita que, né, quer dizer, no caso a gente pode observar, né, que o Tite vem mantendo nas últimas convocações os mesmos jogadores, mas não é só o Tite, né? Outros técnicos também que treinaram na seleção brasileira no passado, eles também acabaram mantendo, né, o mesmo elenco, né, fechando praticamente o time há um ano e meio antes da Copa, né? A gente consegue, quando a gente para analisar como que foram as últimas 3 Copas do Mundo que o Brasil participou, a gente consegue ver uma semelhança com relação à próxima Copa do Mundo. O primeiro fato é a questão do oba-oba, né, ou da comoção nacional. A gente percebe que, com o Tite, os torcedores estão criando uma expectativa muito grande de que o Brasil vai ser hexacampeão. A gente vê diversos memes na internet com relação a o hexa vem, agora é tudo nosso. E não é bem assim, isso já aconteceu em 2006, já aconteceu em 2010, já aconteceu em 2014 e nessas últimas 3 Copas do Mundo o Brasil teve resultados bem abaixo do esperado. O Brasil na Copa de 2006 e de 2010 parou nas quartas de final quando tinha times que eram cotados para ser campeão. Em 2006 todo mundo falava que o Brasil era o grande favorito para ganhar aquela Copa do Mundo. Tinha um quarteto mágico formado pelo Kaká, pelo Ronaldinho, pelo Adriano e pelo Ronaldo. E o Robinho, que bem ou mal entrava muito bem naquela equipe. Em 2010, junto com a Espanha, eram as 2 grandes seleções favoritas para ganhar o caneco. E o Brasil parou das quartas de final para a Holanda. E em 2014 o Brasil, chegou à semifinal, mas perdeu da forma que perdeu para a Alemanha de 7-1, um negócio que vai ficar na nossa cabeça para sempre. Mas tem algumas coincidências que aí eu acho que o Brasil precisa ficar atento, principalmente o Brasil do Tite. Quando a gente olha para essas últimas 3 Copas do Mundo, a gente consegue perceber que houveram 2 erros principais. Cada Copa do Mundo teve a sua peculiaridade, teve o seu erro em especial. São os 2 erros que são pontuais que a gente precisa olhar, né, Fábio e Matheus? O primeiro é a questão da convocação de jogadores, como você bem frisou, Fábio, a questão de se analisar o momento do jogador, porque não adianta nada ele fazer uma grande Copas de Confederação, uma grande exibição um ano antes da Copa, uma grande exibição um ano antes da Copa, e no ano da Copa ele não está vivendo um grande momento, né? Para que você vai levar um jogador que não vive um grande momento, no momento derradeiro que você precisa dele? E o segundo ponto, além da convocação, é a questão do planejamento que tem que ser feito. O Brasil ele ganhou a Copa das Confederações de 2005, ganhou a de 2009 e ganhou a de 2013. E não foi campeão da Copa do Mundo. Em 2006 houve um primeiro erro, que foi a questão do planejamento. Porque os jogadores que foram convocados naquela época pelo Parreira eram jogadores que estavam vivendo o seu auge do momento técnico e físico na Copa. O Brasil tinha uma grande seleção, com um banco espetacular. E o Brasil acabou se perdendo na parte da concentração. A gente sabe que muitos jogadores acabaram indo para as noitadas, acabaram não se concentrando direito, não houve talvez um pulso mais firme do Parreira para segurar esses jogadores, numa concentração eventualmente, e o time acabou se perdendo e teve todo aquele resultado ruim na Copa de 2006. Em 2010 a gente analisou que foi o contrário, né, Fábio? A seleção até foi bem preparada pelo Dunga, teve toda aquela concentração, os jogadores estavam fechados com o técnico. Os jogadores não eram tão badalados quanto os de 2006. Só que os jogadores convocados pelo Dunga foram jogadores que em 2009, na Copa das Confederações, eles estavam jogando muito bem, mas em 2010 eles estavam muito abaixo do esperado, estavam muito aquém. Eu acho que o caso mais emblemático de tudo isso foi o Kleberson, volante que era reserva no Flamengo em 2010, e ele foi convocado para jogar a Copa de 2010. Quer dizer, um jogador que é reserva no Flamengo, que atua no futebol nacional, chega a ser até cômico, né? Então levasse o jogador que era titular no Flamengo, né? Se ele não é titular nem no Flamengo, por que ele tem que ir para a Copa do Mundo atuar pela seleção brasileira, né? Chega a ser um pouco estranho. E fora outros nomes também que podem ser bastante contestados, o caso do Grafite e o caso, de repente, também do Nilmar também. Do Nilmar, que também foi convocado. O fato do Brasil também ter levado, né, Fábio, jogadores que não eram jogadores que poderiam substituir à altura os titulares, tanto que quando o Elano se machuca, entra o Daniel Alves improvisado na função. Quer dizer, aí o Brasil se perdeu todo com a falta de banco, com a falta de uma boa convocação, e não adiantou de nada a boa preparação.
E em 2014 acho que foi um misto dessas duas coisas, né, Fábio? Sim. Acho que a convocação do Luiz Felipe Scolari, do Felipão, foi ruim. Convocou alguns jogadores que viviam maus momentos, por exemplo, o Paulinho tinha arrebentado na Copa das Confederações, mas era reserva no Tottenham, mal jogava. O caso do Oscar também, que estava muito mal. O Bernard estava bem no Atlético, mas chegou na seleção e a gente pôde acompanhar que ele não acabou fazendo nada. Em 2013, mas... E depois brigou com o técnico, estava muito mal no Shakhtar Donetsk, quer dizer, a gente pôde acompanhar que a convocação foi ruim e a preparação foi ruim. Né? A gente pôde acompanhar em diversos sites de notícia, em diversos veículos de comunicação, que o Brasil teve, por exemplo, mais dias de folga do que de treinamentos no período em que se concentrou para a Copa do Mundo de 2014. Quer dizer, uma convocação ruim e uma falta total de planejamento levaram o Brasil a fazer uma Copa do Mundo que fez aqui no Brasil. O fiasco que foi, né? Levar de 7-1 da Alemanha. E pensando em tudo isso, Fábio, que a gente acabou trazendo de exemplo, né? A gente trouxe esses jogadores, né? Nossas opiniões com relação a quais jogadores devem entrar, quais jogadores não devem, mas nas últimas seleções o Brasil acabou sempre sendo favorito, considerado favorito, né? Vindo com grandes jogadores, né? Teve em 2006 o quarteto lá, o quarteto mágico, né? Com o Adriano, o Ronaldo e o Ronaldinho, o Robinho também. Em 2010 também o Brasil veio como favorito, veio como um dos favoritos, 2014 também. Mas em 2002 não, né? O Brasil estava meio que desacreditado, vinha em baixa, mas o Brasil acabou sendo campeão, né? Então foi um contraponto. Sim. Então o exemplo de 2002 vem até na contramão de todo esses exemplos citados aí pelo Henrique de 2006, 2010, 2014. O Brasil classificou na Bacia das Almas, né, para a Copa do Mundo e acabou durante a Copa do Mundo se acertando muito bem desde a fase de grupos, né, ganhando alguns jogos com facilidade, outros mais duros, e até sendo campeão do mundo, né? E mesmo trazendo esse exemplo agora de 2002 e todos esses já citados de 2006, 2010, 2014, há de se ressaltar que a gente não está falando que a fórmula para se ganhar a Copa do Mundo é classificar na Bacia das Almas, que depois tudo vai dar certo durante a Copa, e também que não adianta de nada ganhar a Copa das Confederações ou fazer uma boa eliminatórias e na Copa do Mundo com certeza vai ser um fiasco. Não é isso. A gente só está tentando se atentar para o fato, né? Principalmente a gente está imaginando isso, né, para o Tite, comissão técnica, se atentar para o fato de como o Brasil vai se preparar desse um ano que falta até a Copa do Mundo. Então a gente não está dando uma fórmula para ganhar a Copa do Mundo, né, qualquer correta. E sim, tem que se tomar cuidado mesmo com o time jogando muito bem até agora, né? Não dá para saber, né? Até um ano antes da Copa, 2013, antes de 2014, o Brasil vinha forte, campeão das confederações, vinha como favorito e deu no que deu. Então a gente não dá para saber, a gente está tentando trazer para vocês aí uma análise do que pode acontecer, trazendo os pontos, né? A gente trouxe os pontos negativos, os pontos positivos de se manter um elenco antes da Copa do Mundo. A gente também comparou as seleções, né? Tanto na seleção treinada pelo Tite quanto as últimas, né? Treinada pelo Felipão, treinada pelo Parreira, né? E o Felipão também, o Dunga, e o Felipão também voltando, também acabou treinando em 2002. E a gente tentou fazer também esse resumo aí do que o Brasil do que a gente pode esperar para o Brasil no ano que vem. Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? A gente abordou essas questões. E não se esqueçam, né? Sempre, né, que puderem, sempre que quiserem, comentem, né, na nossa página no Facebook, também tem o nosso canal no YouTube, se inscrevam. Tá passando aí para vocês verem. E é isso, galera, né? Vamos aí, espero que vocês tenham gostado e não fiquem, né, ansiosos, porque o nosso próximo vídeo virá, vamos discutir sobre... Estamos planejando tudo certinho, tá tudo dentro do script, né? Não estamos fazendo igual a seleção brasileira dos últimos anos, estamos planejando tudo certinho. Surgiram pautas aí também para os nossos próximos vídeos. Isso, exatamente, se vocês tiverem alguma ideia aí, podem mandar sugestões que a gente acaba recebendo. Deem um feedback bacana pra gente. Então é isso, galera, espero aí que vocês curtam e se inscrevam. Falou e até a próxima.